Então, eu tenho tido isso da gente, o que a gente vai orar junto? Então tem que partir de nós. Isso que você faz é perfeito. Não só indicar a série, assiste essa série. Vamos assistir juntos. Vamos estar juntos. O que você entendeu disso? O que foi isso até esse momento? E eu... Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pontes Podcast e estamos hoje num formato diferente. Geralmente eu convido o palestrante, a câmera está só em mim, convido o entrevistado, a câmera está só em mim, depois nós abrimos a câmera para ele. Só que nós não podemos perder a oportunidade. Estamos num congresso, estamos num dia aí de imersão, dias de imersão, de aprendizado, de busca, e eu aproveitei aí para improvisar esse estúdio aqui, na sala de um amigo, para que a gente possa realmente trazer um conteúdo de valor. Então não existe desculpa. A desculpa é não ter desculpa. Com a gente aqui é assim. Então você que está nos assistindo, já vou apresentar aqui, Micael, meu irmão amado, Legendários, homem de Deus, Legendários 116094, é isso mesmo? É isso aí. Que é isso, hein? Esposo da Vanessa, terapeuta, pastor, bispo, irmão, Irmão em Cristo, parceiro de missão, nós compartilhamos e vivemos muitas coisas parecidas, E você sabe, você que está aqui comigo já acompanhando há algum tempo, aqui nós trazemos homens de valor para falar sobre paternidade, masculinidade, posicionamento do homem, hombridade e tudo que realmente tem valor nesse mundo, porque o que tem valor não tem preço. Não tem preço. E ter o senhor aqui, bispo, nessa mesa comigo, é algo de extremo valor. Muito obrigado pela sua presença, pela disposição, porque o convite está sendo assim, papum, porque tá tudo improvisado, então já convido, e aí, tá tranquilo, vamos gravar? Vamos. Então o senhor realmente é um parceiro, parou tudo que estava fazendo para vir gravar aqui com a gente. Bispo, se apresenta um pouco mais. Bem, em primeiro lugar, prazer e privilégio estar aqui. A gente encontrou essa brechinha porque primeiro é uma honra poder estar nesse projeto maravilhoso de estar falando sobre o caráter do homem de Deus, que a gente tem que viver isso, Hombridade, masculinidade, paternidade, que é algo importantíssimo para nós hoje. Então, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com você, compartilhar. A gente é aquilo, Temos muito em comum, temos nos conhecido mais esse dia, tem sido uma bênção. Falar um pouco mais de mim. Eu tive o privilégio de nascer na igreja, graças a Deus. Meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus. Mas conheci muito da vida também, E eu acredito que cada um tem seu encontro pessoal com Deus. Eu tive meu encontro com Deus maravilhoso. Tenho uma esposa maravilhosa que vive o chamado junto comigo, que é a Vanessa. Vamos fazer 17 anos de casado agora, 4 de julho. A bênção. Hoje é aniversário da minha princesa. Hoje ela está fazendo 13 anos. E tem um rapaz de 8 anos, faz 9 em novembro. Então, tem uma família maravilhosa, abençoado, filhos maravilhosos. E temos vivido assim essa felicidade de estar compartilhando e vivendo o Evangelho, Então, assim, mais de mim é isso. E sou bispo na Paraíba. Na Paraíba? Na Paraíba. Lugar de cabra macho, mulher valente. É um povo muito aguerrido, mas é um povo hospitaleiro, é um povo abençoado. Eu fui para lá com 5 anos de idade, mas de coração me considero paraibano. E tem sido uma bênção. Eu moro agora a capital do momento, João Pessoa, mas é a nossa princesa. Eu amo minha cidade, amo João Pessoa. E nós estamos tentando fazer, na verdade estamos fazendo um trabalho maravilhoso com homens, com mulheres, com jovens e pregando o Evangelho, Então tem sido uma bênção. Benção demais. E é muito bom que o senhor está aqui, porque aqui nesse canal nós falamos sobre masculinidade e a importância também da paternidade, da hombridade, da criação de homens. Antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu quero que você que já está aqui nos acompanhando me faça um favor. Envie esse link para o máximo de pessoas possíveis. Envie para os seus amigos, para os seus irmãos. Você que é mulher, envie para o seu marido. Você que é homem, envie para a sua mulher. Ah, mas aqui fala só sobre masculinidade? Sim, mas a mulher precisa entender o posicionamento de um homem e o homem precisa aprender sobre isso. Então toda a família precisa assistir, toda a família é importante acompanhar para que vocês possam andar em sintonia. Então me ajude, envie para o máximo de pessoas possíveis, compartilha, curta aqui o canal e também já aperta para seguir, que você vai estar me ajudando muito. Meu bispo, meu irmão, Micael, deixa eu te perguntar, é só no Nordeste
ou aqui em Brasília que os homens estão muito frouxos? Rapaz, Como é que tá isso? só no Nordeste? Ou melhor, é só aqui ou lá também tá assim? Mas, infelizmente, a masculinidade ela tá de embaixo. Assim, há uma cultura muito grande, uma coisa muito voltada para isso. Você vê nos filmes, você vê as mensagens que eu vejo mais fortes são aquelas mais sutis, sabe? Então, eu vejo há muitos anos frases em filmes que fica na minha cabeça, você acha que é um negócio bonito, maravilhoso, em filmes, às vezes, de romance, até de aventura, mas que tem alguma coisa, o cara fala, siga seu coração. Tem que fazer o que te faz feliz. E a maioria das pessoas que às vezes eu vou atender, seja pela igreja, principalmente homens, que eu vou atender, seja pela igreja, seja no consultório, seja numa conversa, a maioria do cara que fala assim, mas eu mereço ser feliz, o cara tá 2 passos do pecado. O cara tá 2 passos de cair, ou o cara tá muito infeliz. Então essa busca pela felicidade, eu tenho me concentrado nisso, o homem não foi feito para buscar felicidade, o homem foi feito para buscar propósito. E dentro do propósito, ele encontra a plenitude de Deus. Aí a felicidade faz parte. Porque eu acho que, cara, às vezes você encontra um cara simples, às vezes um pedreiro que fez uma grande obra, construí isso aí. Fiz parte disso, eu coloquei a mão na massa e esse negócio grande eu fiz parte de tal projeto, eu faço isso. Então, o cara que está dentro de uma missão, vivendo um propósito, o cara que está dentro de um propósito em Deus, aí ele encontra a felicidade, ele encontra. E hoje perdeu muito disso, desse senso de propósito, esse senso de ser um homem, de voltar à origem de como fez, né? O cara, Adão estava vivendo um propósito desde o início. Ele estava guardando ali tudo para depois vir a esposa, para depois vir. Então acredito que foi perdendo durante anos e hoje está muito forte essa cultura woke, esse negócio. Então a gente tem que voltar ao princípio, não é nem por fazer guerra de comida, não, é a origem. Eu acredito tudo que remete à origem, que é Deus. Que o propósito do homem está em Deus. Quanto mais perto de Deus a gente vive esse propósito da nossa masculinidade, da nossa paternidade, daquilo que a gente veio fazer. Perfeito. Falando sobre propósito, tem uma história que diz assim, diz que o cara chegou numa obra, estava tendo uma grande obra, o cara chegou nessa obra e chegou pro pedreiro ali que estava ali e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele, você não está vendo não? Estou levantando uma parede. Ele continuou andando, chegou pro outro e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ué, você não está vendo? Estou rebocando essa parede. Aí chegou pro outro e falou assim, o que você está fazendo aqui? Ué, você não está vendo não? Estou puxando os fios, puxando os fios. Aí chegou pro outro e falou assim, o que você está fazendo aqui? Aqui nós estamos construindo um hospital. Essa ala aqui vai ser a ala de fulano, essa ala aqui vai ser a ala de fulano. Aqui nós salvamos vidas, nós restauramos vidas, nós cuidamos de pessoas. Aqui nós vamos fazer algo grandioso, né? Então assim, todas as pessoas que ele falou eram pedreiros, eram profissionais, só que a maneira deles enxergarem era diferente. Isso. Enquanto uns estavam enxergando só o trabalho, o outro estava focado no propósito. Então quem trabalha só por trabalhar, trabalha por um dinheiro e o dinheiro acaba, o dinheiro ele é escasso, o dinheiro ele tem um limite. Se não tivesse limite o dinheiro, a gente não via os grandes campeões aí da Mega Sena falirem, não é verdade? Então o dinheiro ele tem limite. A grande corrida do homem hoje, ou da humanidade hoje, é para saber quem tem mais. Entendeu? E a verdade é que nós precisamos correr para saber, né, o que nós somos, né? Quem você é. E acho interessante esse negócio de quem tem mais. Geralmente as pessoas que têm mais são os caras que não buscaram ter mais, são os caras que viveram um propósito, aí vem. Isso é muito forte. E por isso que eu falo, a felicidade é relativa. Porque às vezes o cara que tem menos está numa situação pior e tudo mais, mas está muito mais feliz que o outro. Aí o que muda? O que mudou de um pedreiro para o outro? Um estava vivendo, fazendo as mesmas coisas. Quatro vamos dizer, profissionais fazendo a mesma coisa. Quem estava feliz? Quem estava vendo o propósito. O cara que não enxerga o propósito, enxerga o vazio. Ele não enxergava uma construção de pedra, entendeu? Uma construção de parede. Ele chegava a uma construção de valores, de transformação, de vida. E aí é onde está o nosso verdadeiro propósito. Se você entra, né, dia 1º numa empresa esperando chegar o dia 30, é porque você não existe propósito ali dentro de você. Se você entra pensando qual vai ser o próximo reajuste ou apenas, não que isso não seja importante, mas pensando só nisso, só no ganho financeiro, cara, você está muito longe do seu propósito.
Então nós precisamos, eu acho que o homem, ele se perdeu, no que você falou, quando ele perdeu o seu propósito. Isso. Né? O errado não é você querer ser feliz, o errado é você achar que a felicidade vai te trazer propósito. E na verdade é o contrário, é o propósito que vai te trazer felicidade. Né? Então nós precisamos reajustar o nosso coração, reajustar a nossa rota para a gente realmente entender, cara, por que eu estou aqui? É engraçado que esse final de semana veio uma pessoa me conhecer, né? É um cara que é famoso na internet, né? Uma pessoa em comum nossa falou assim: Lucas, eu tenho que te apresentar essa pessoa e tal, ele já viu seus conteúdos, gostou muito de você, isso, aquilo, né? Eu falei: olha, tá bom, 18 horas eu tô na igreja, mandei ele lá na igreja, vou lá no culto. Aí ele foi, assistiu o culto, ficou no culto lá, no final eu falei: ó, espera aí que eu já vou aí. Aí fui falar com as pessoas e tal, blá, né? Resolvi algumas coisas como pastor, né? E no final fui lá cumprimentar ele, falei: ô, meu amigo, prazer em te conhecer, sou o pastor Lucas, que bom que você veio no nosso culto e tal. Aí fui conversando com ele, falei: ó, aqui a gente não consegue conversar direito, vamos jantar? Você tem algum compromisso? Aí ele: não, consigo. Então vamos jantar. Aí foi ele, a esposa, eu e minha esposa, né? Essa amiga nossa em comum, a gente foi jantar. Eu falei: conta a sua história, quero te conhecer. Aí ele contou a história dele, foi contando. Falei: agora eu vou te contar um pouco da minha. Aí contei a minha história e tal, a gente começou, a gente ficou umas 2 horas conversando. E no final eu falei: agora eu quero te fazer uma pergunta só. Aí ele: qual que é? Ele ficou meio assim, né? Eu falei assim: o que eu posso fazer para te servir? O que eu posso te servir? Aí ele ficou espantado, né? Ficou até sem resposta, né? Ficou sem resposta, eu falei: faz assim, ora, eu tô aqui para te servir. Como pastor, como amigo, como irmão, como homem. Talvez, de alguma maneira, Deus nos atraiu aqui para sair do nosso culto, para sair desse jantar. Agora minha pergunta é: o que eu posso servir? Então, eu acredito que o maior propósito do homem, ou o que nós precisamos entender como um dos nossos propósitos é servir. O meu propósito é servir. Servir a minha família, servir a Deus em primeiro lugar, servir a minha família, os meus filhos, servir a minha comunidade, servir o meu bairro, servir a minha igreja, né? Então, homem, se você hoje ainda não entendeu qual é o seu propósito, começa servindo, que dentro do serviço ali, servir as pessoas, você vai entender e vai encontrar o seu propósito. Eu acredito muito nisso. Eu faço muito casamento e eu falo, geralmente a gente casa para ser feliz. Principalmente a mulherada, é um sonho, e eu acho muito bonito isso, mas eu falo que o casamento é feito para você casa para fazer o outro feliz, para servir o outro. Principalmente o homem. Eu falo muito pro meu filho: ó, por que o papai é mais forte? Por que o homem é mais forte fisicamente? Não é para mandar, não. Não é para ser. A gente é cabeça significa aquele que guia, aquele que faz primeiro, aquele que serve primeiro. Então nós somos mais fortes fisicamente, porque a gente vai servir. Você vai servir a sua esposa e eu sirvo do jeito que eu sirvo sua mãe, do jeito que eu sirvo vocês. A gente mais forte fisicamente para a gente estar cuidando, em primeiro lugar, proteger nossa família, trazer a provisão e servir dentro de casa. É servir, a gente é mais forte. Deus não deu mais força para a gente estar servindo uns aos outros, para a gente estar protegendo, para a gente estar abraçando, ajudando pessoas. Então, nossas mãos foram feitas para abençoar, para ajudar, para servir, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, é esse negócio, né, de servir. Eu acho impactante esse negócio de servir. Muito. O que eu posso fazer por você? Isso impacta. Cara, isso se impacta. E é de coração, não é assim: eu vou fazer isso aqui para mostrar que eu sou isso. Não, cara, é de coração. Essa é a minha essência, entendeu? Se eu não nasci para servir, cara, eu vou servir para quê, entendeu? Na real, entendeu? Outra coisa que você falou sobre a cultura, sobre os filmes, sobre as coisas, é engraçado que nós precisamos tomar muito cuidado. Isso é um alerta para você, pai. Para você, pai, para você, mãe, que está aqui. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com a minha filha, eu levei os meus 2 filhos mais velhos para a escola e a pequenininha estava muito cansada, porque ontem a gente chegou muito tarde em casa, né, de 4 anos. E aí, como é 4 anos, é mais tranquilo, né? Eu não levei ela para a escola. E aí os mais velhos ficaram com a gente na rua até mais tarde. Eu falei: ó, você quer ficar na rua até mais tarde, papai, hoje? Quero. Mas amanhã você tem aula. Eu vou acordar você cedo. E você não tem por que não ir para a escola. Ou então você vai para casa agora. Eles: não, pai, eu quero. E eles ficaram com a gente, né? E aí 7h30 eu acordei eles se arrumaram, levei eles para a escola. A minha escola
a escola deles é 7 minutinhos de casa, né? Bem pertinho, levamos eles. E aí a mais nova ficou lá, e a mais nova estava assistindo uma televisão, um programa, uma série, e eu vi que a série que ela colocou lá não era uma série para a idade dela. E eu cheguei lá e falei, filha, ó, nós vamos mudar a sua série. Aí mudei a série, falei, você não vai assistir. Ela ficou chateada, falei, filha, você não vai assistir, não tem isso. Aí pá, acionei o Cauã, meu filho mais velho, acionei também a secretária nossa, explicando que ela não poderia assistir mais aquela série. E aí eu saí para me arrumar. Quando eu volto, aí ela viu eu beijando a mãe dela. Ela viu eu beijando, ela vê, né? A gente beijando, aquela carícia, ela sorriu, brincou. E ela falou assim, ó, quando eu crescer, eu também vou ter um marido. Falei, vai, filha, você vai ter um marido e tal, beleza. Passou um tempo depois, ela chegou e falou assim, pai, pode falar uma coisa? Posso? Eu assisti na televisão, aí eu não sei se foi hoje, ou né, ela não falou o dia. Esses dias eu assisti na televisão, 2 meninas se beijando. Na série, né? Na televisão, na série, né? Eu falei, filha, Falei, então deixa o papai te explicar aqui. Aí eu sentei e expliquei para ela de uma forma mais lúdica, que isso não era certo, que não era normal, que não era o normal ali, né? Pra ela não... Porque a gente precisa tomar cuidado, senão já ela tá beijando outras meninas, essa é a verdade. Porque se torna normal. Então nós temos que tomar muito cuidado. Cara, o negócio tá dentro de casa. Dentro de casa. E a gente muitas vezes não enxerga por quê? Por conta da correria, por não compartilhar essas coisas com os filhos e tal. E da outra maneira, né, do outro lado, o que eu faço? Eu tenho algumas séries que eu assisto com eles, que a gente só assiste juntos. E dentro de uma delas é o The Chosen. Então quando a gente senta para assistir, ele já fala, pai, é a nossa série, né? Aí a gente vai acompanhando juntos, porque é o que eu quero agregar no coração dos meus filhos. É importante esse acompanhamento. Eu passei por, não sei, talvez tenha sido até a mesma série. Olha a série, você bota lá a restrição, ele tem um canalzinho lá do Netflix, o nomezinho dele, do menino de 8, ele tava com 6. Assistindo o quê? Jurassic Park. E a vida inteira, Jurassic Park é dinossauro. Desde bebezinho de dinossauro, tinha os bonequinhos de dinossauro. E tinha um casalzinho que paquerava, mas não deu em nada. E tinha 2 amiguinhas que eram mais. Junto elas que viraram o teor mais romântico, e vai dar beijo aí. E já estava avançada a série, já tinha dado a primeira temporada, já na segunda. Então você vê assim, desenho. A criança, tô falando de 6 anos, aí tá lá livre. Então aí você vai explicando e tudo mais, e tem que ser com muito tato, tem que ser, até para não desrespeitar também pessoas na rua, a gente tem que tomar esse cuidado, mas a gente explica os nossos princípios. Perfeito. E importante, me lembra um versículo que a gente lê assim, ensina a criança no caminho que deve andar, né? Não é o caminho, a gente não pode apontar o caminho, a gente senta, é de mão dadas no caminho, significa eu estou no caminho, ele vem. Então, se meu filho não me vê lendo a palavra, se meu filho não me vê orando, se meu filho não tá, se a gente não tá junto, e até, aí eu vou te dizer, se eu disser assiste The Chosen, se eu assisto The Chosen junto, esse tá junto, ele vai gerar o lado emocional, aí vem a lado do terapeuta falando também, se a gente gera esse vínculo emocional que nós temos que estar presente, é muito mais forte de eu simplesmente dizer, né? Aquele ditado que diz, né? As palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, se a gente não tá junto fazendo e vivendo, e tirar um tempo, então às vezes eu coloco na minha agenda lá, tempo com os filhos, tempo com a criança, tem que botar na agenda aquilo ali, como um cliente. Se aquele cliente, aquele horário daquele cliente, eu tenho que estar ali. Eu tô aqui com você, ó, o celular tá ali, acabou, eu tô aqui contigo. E com os filhos tem que ser que é o mais precioso. Então, se a gente não tá junto nisso, se eu não ensino, com o que você aprendeu a orar? Tem que ser, não é da minha igreja, com meu pai, não é com o pastor. Nós somos pastores, mas não é com o pastor que eles aprendem, é com o sacerdote do lar. Eu tenho ensinado isso para os homens. Ó. Na sua casa não pode ser, o pastor não pode ser uma autoridade. Na sua casa tem que ser, é você que ensina a Bíblia. Então, eu tenho tido isso da gente, o que a gente vai orar junto? Então tem que partir de nós. Isso que você faz é perfeito. Não só indicar a série, ó, assiste essa série. Vamos assistir juntos. Tá junto. O que você entendeu disso? O que foi isso até esse momento? E o vínculo, né? Tá junto, perto. E hoje a gente vê muitos filósofos, né? Bons de falar, muitos homens bons de ensinar, bons de direcionar, mas muito fracos em fazer, ou zero em fazer. Né? E o que você falou, né? A Bíblia é no caminho, não é o caminho. Não é o caminho, não. Eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma frase que era uma frase muito, muito triste, sabe? Que ela falava assim,
Faço o que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Ela fala assim, você não pode fumar, você não pode beber. Mas se ela fuma, se ela bebe. Menino, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? E a gente vive hoje uma geração assim, de professores que nunca estudaram, de mestres que nunca passaram pelo caminho, mas sabem todo o caminho que você deve trilhar e aonde você vai chegar. Né? E eu acho que a maior enganação é quando você engana a si mesmo. Pessoas que querem doutrinar nossos filhos que não têm filhos, isso que mais me irrita. Mas eu acho que a palavra certa a gente tem que aprender com Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cara, é muito difícil. Eu não tive ainda a ousadia, mas eu quero chegar nesse nível de falar assim para minha igreja, ó, pode me imitar. E eu acho que esse é o caminho. Eu tenho um temor diante de Deus muito grande, eu tenho que melhorar umas coisinhas. Sim. Confessando aqui que eu sou, né? Eu sou de carne e osso. Paulo era muito fora da curva, ele já vinha de uma cultura mais sede meus imitadores. Eu acho que o exemplo é isso, viver do exemplo, e eu acho que o servir do homem, eu acho que o primeiro propósito do homem é ser exemplo. Inúmeras vezes que eu entrei no quarto do meu pai, ele tá lá de joelho. Isso eu carrego pra mim, cara. Aquele lugar que ele tá lá ajoelhado inúmeras vezes. Eu acho que se você for amanhã lá, me chegar meio-dia antes do almoço, ele não vai atender. Você vai ver ele saindo do quarto antes de almoçar. Ele tava de joelho no horário dele de orar. Antes era de manhãzinha, era de meio-dia. Isso fica pra mim, cara. Isso é um legado mais forte do que as igrejas que ele ajudou a plantar, mais forte do que... Não é o homem de oração. É porque o mundo vê o que você é pra fora. A sua família vê o que você é pra dentro. E não tem nenhuma selfie dele, né? Fazendo isso. Não é? Não tem. É o secreto. É o secreto. Né? Então, nós precisamos entender isso, pai. Muitas vezes, você, homem, você quer ser exemplo dentro de casa do que você é pra fora. O mundo vê o que você é pra fora. Agora, sua família, Deus, ele vê o que você é pra dentro. Vê o seu secreto, vê a sua intimidade. Né? Vamos dizer assim, vê você completamente nu ali, né? Literalmente, nas suas falhas, nas suas dificuldades, nos seus medos. Eles sabem quais são os seus maiores medos e não tem problema nisso, desde que você realmente seja uma pessoa coerente. Nós precisamos ser coerentes, sabe, com o que nós falamos, com o que nós agimos. Né? Eu sempre, quando minha esposa, meus filhos pedem algo, cara, e às vezes eu não quero fazer muito. Às vezes você não quer fazer, você está cansado, você está estressado, você está com a cabeça cheia. O que eu penso? Eu falo assim, cara, se fosse um amigo meu que estivesse pedindo, a mesma coisa. Um bispo. Se fosse um bispo, se fosse uma autoridade, se fosse o presidente do Brasil, será que eu não largaria tudo ou alguém que eu quero ter um acesso? Será que eu não largaria tudo para poder fazer isso? Então, se por eles eu fazia, por que eu não vou fazer para as pessoas mais importantes da minha vida? Isso aí, minha mulher pegou no meu pé. Um dia desse, há pouco tempo atrás, né? Minha filha pediu um negócio tarde da noite para fazer uma comida para ela. O que você vai fazer? Claro que minha mulher tá querendo trabalhar, dela tá fazendo as coisas, ser mais responsável. O que você tá fazendo? Porque é porque amor, porque eu amo servir mesmo. É porque tem hora que eu quero fazer só para amar mesmo. É assim, eu tento parar de mimar, mas o amor, e eu tenho visto, eu acho que essa questão de por causa de um acesso. O que a gente não faz por causa de um acesso? Às vezes aguenta, cara, engole sapo. Por que a gente não engole? A gente quer ver um negócio, a gente engole às vezes sapo de um chefe que a gente não gosta, muitas vezes, mas tem que estar o trabalho, porque você tem que ganhar o teu pão. E não aguenta engolir um sapo, às vezes, com a esposa. Não vou ficar agradando. É ficar agradando. Você não é ser, desculpa o termo, pau mandado, não é ser PhD, né, um homem dominado. Não, cara, é servir. É dar a vida. Servir não se compara o que Cristo, como a palavra diz, o que Cristo mandou a gente fazer? Amar a esposa como Cristo amou a igreja, cara. É isso que a palavra nos diz. Então, assim, isso que você falou desse, eu faço pelo acesso. E qual o acesso mais importante que a gente tem? Eu acho que não existe nenhum acesso mais importante para um pai do que o coração dos filhos. E quando vem a adolescência, perfeito. Agora a minha acabou de fazer 13, hoje. E o meu medo é de um dia perder o coração deles. Que quando ela tiver com 16, se eu tiver acesso ao coração dela, e ela talvez está amarrada no nome de Jesus, mas que às vezes, né, a gente não sabe o que vai acontecer, mas enquanto a gente tem acesso ao coração dela, a gente vence em oração, claro, e eu acho que o amor, né, é o que a palavra diz, a gente atrai com laços de amor.
Isso é muito forte. E esse acesso, ele é construído, né? A gente esquece disso. A gente acha que esse acesso, ele é uma autoridade, tipo uma autoridade imposta, né? E na verdade ela não é. É uma autoridade que você constrói em amor, em serviço, em presença. Você constrói em estar junto ali, em investir tempo, né? É engraçado que eu comprei uma bicicleta, comprei 2 bicicletas. Eu tinha prometido que ia comprar para os meus filhos, já tinha um tempo. E aí chegou o tempo de comprar, né? A gente tava na rua, eu falei, vamos ali. Chamei a Abigail, eu falei, vamos ali. Eu já sabia que dava para comprar, a gente foi. Eu já tinha pesquisado, porque eu sou um cara que gosta de pesquisar, né? E cheguei na loja, olhei. Aí falei assim, essa bicicleta é quanto? Essa é tanto? Aí a Mariana, vê se tem a cor que ela quer. Aí viu que tinha cor. E o Davi, aí Davi, qual que você gostou? Né? Ele já foi lá e tal, papapá. Aí negociei com a mulher, fui negociando. Ela falou, ó, esse é o menor preço. Eu falei assim, eu pago tanto, em tantas vezes. Se você conseguir fazer, a gente fecha. Se não, não tem problema. Eu volto aqui outro dia, depois a gente vê como é que a gente faz. Ela, ô Lucas, não tem como. Eu falei, não, tudo bem. Aí tava indo embora, meus filhos tranquilo. No momento nenhum fez birra, no momento nenhum chorou. Eu falei, filhos, ó, infelizmente não dá pro papai agora. Vamos esperar mais um pouco. Quando eu tô entrando no carro, a mulher foi lá e falou, não, calma aí, deixa eu ligar aqui. Aí ligou, aí falou assim, não, faça o preço pra você. Eu falei, então, ela vai comprar mesmo? Eu falei, só homem de palavra. Se eu falar pra você fazer um preço porque eu vou comprar, é porque eu vou comprar. Ela olhou assim, então eu vou ligar lá. Aí ligou pro chefe, ligou pra chefe, ligou pra não sei quem. Conseguiu o preço aqui. Aí fechamos o preço, compramos. Cara, eles ficaram numa alegria. Só que o que acontece? Com bicicleta nova, né? Vem uma empolgação e eles vão querer andar toda hora de bicicleta. Então assim, quantos pais ali querem dar o que o dinheiro pode pagar, mas eles não entendem que não é só o dinheiro. Eles querem andar comigo de bicicleta. Eles querem que eu compartilhe disso com eles. Eles querem que eu veja eles andando, que eu veja eles desfrutando da conquista. Então, não é só dar a bicicleta, é investir tempo na bicicleta, com eles, andar junto com eles, estar perto. E muitas vezes nós pais, na correria, a gente está preocupado com o que o dinheiro pode pagar. O dinheiro pode pagar a bicicleta. Agora, a minha presença com eles, o meu lado a lado com eles, cara, isso é um investimento que vai ficar para a adolescência, vai ficar para maturidade, vai ficar para a história deles, entendeu? E isso da presença tão forte que dá só esse exemplo, que meu filho joga tal joguinho comigo, aí baixar. Filho, eu nem consigo mais baixar no meu celular, vou apagando. E, filho, eu não vou baixar esses jogos, mas pelo menos me ver jogar. Olha só. Cara, isso da gente ver jogar. Olha a importância que a gente tem na filha. E eu tenho que aproveitar, que ele vai fazer 9, mas daqui um dia ele faz 14. Já tá igual o Camanha, 20 anos, quer nem saber do pai mais. Ah, que isso, tá tô aqui. Brincando, é parceiro. Esse é parceiro. Mas aí é que tá, me ver jogar, e eu não vou ver você jogar, filho, vou ver você jogar. Isso é importante. E é importante também saber a imagem que você tem. Eu achei interessante esses dias, porque às vezes eu vou deixar os filhos na escola, que é muito perto de casa, mais rápido que na sua. Caraca. Que é do lado. Aí eu vou deixar, às vezes, já com a roupa da academia. Aí os colegas da minha filha falam assim, rapaz, a gente tem medo do teu pai é grande. E eu nem sou essas coisas todas de grande, mas pros meninos de 12 anos, né? E boa. Aí minha filha, o que meu pai tem de grande, o coração dele é maior ainda. Isso é um amor de pessoa, isso é um fofo. Aí ela fala, é bom que a minha filha passe essa visão. Aí teve um dia que eu entrei, porque a coordenadora, ela dá uns avisos, alguma coisa. Aí os meninos ficaram bem sérios olhando comigo. O menino tá com medo ali, não sei o quê. Eu fui lá e fiz um coraçãozinho pro menino. Aí, qual a imagem que os filhos têm da gente? Então, graças a Deus que minha filha não tem essa imagem, que meu pai é grande ou forte, não. A imagem da minha filha ele é um pai amoroso. A imagem do meu filho já com ele eu já é um pouquinho menos de amor, um pouquinho mais de jiu-jitsu, né? De judô. Boa, que é uma coisa interessante também. Eu sou o pai da Sofia, o pai do Benjamin. Cara, isso é algo que eu tenho trabalhado muito. Desculpa. Isso é algo que eu tenho que trabalhar. É bom. Sabe qual é o maior erro do pai e da mãe? Sabe qual é o maior erro de um pai e de uma mãe? Tratar todo mundo igual. É achar que tem que dar a mesma coisa pros filhos. Eles são diferentes. Não, porque eu sou justo, então eu vou tratar tudo... Cara, não tem como.
O seu filho que gosta mais de carinho, você vai dar mais carinho. O seu filho que gosta mais de conversar, você vai conversar mais. Isso. O seu filho que gosta do jiu-jitsu, você vai assistir jiu-jitsu. O seu filho que gosta do futebol, você vai assistir o futebol com ele. Então nós precisamos conhecer os nossos filhos e entender a particularidade deles para que a gente possa... você não vai tratar igual, você vai ser igual no amor, mas no tratamento, na linguagem tem que ser diferente. Eu gosto de Sofia. Brincando um dia, ela tava falando uma força, eu vi ela na gincana. E depois eu raciocinei do que eu tava pensando. Na gincana, ela puxando, que era cabo de guerra, né? Sim. Aí tinha uma hora que ficou ela e um coleguinha, e do outro lado 2 meninos, e ela vum com a força, a moça, rapaz, tem que botar essa menina no MMA. Aí minha esposa já olha, que MMA, pai, essa menina tem que fazer o balé, você vê? Eu não posso, não é porque eu botei um no judô que eu vou botar a menina. Não, a menina tem que realmente, não pode. Então, temperamentos diferentes, gêneros diferentes, a mulher e o homem, cada um tem seu momento, ela gosta quando eu tô com ela, é com ela. Ele, se eu tiver com outra pessoa junto, né? Mas é importante isso, a gente lembrar que são pessoas diferentes. O amor é o mesmo. Eu acho que a gente não pode ter diferenciação em relação ao amor, mas o amar é a escolha, é um papel. Eu oro pelos dois, mas até a maneira de orar com um é de um jeito, de orar com o outro é o outro. E é no tempo. Se eu disser, filha, tem que fazer isso, não. Eu e minha esposa nunca disse, abre uma cela, não sei o que, a maior cela da escola é a dela. Que benção. 12 anos, cara. Aí você fala porque é filho de pastor. Meu irmão, sou filho de pastor. Eu com 12 anos tinha vergonha até de bater pau na igreja. Ela é lá em cima. Minha esposa às vezes converteu muito dele depois. Então, assim, sem a gente falar nada, a gente só, é bom demais estar na casa de Deus. É bom, e ela naturalmente vai vindo. Vai vindo, né? O que é o principal, cara? É viver isso. Viver. Eu tenho pregado sobre isso e é mais difícil. Quando eu preguei sobre isso depois de algumas decisões, sabe? De vida, depois da montanha, depois de alguma coisa, mas nesse processo, até antes da montanha, o evangelho ele não pode ser somente pregado, ele tem que ser vivido. Quando a gente vive o evangelho dentro de casa, como é o nome dele? Agostinho de Hipona falava, pregue a tempo e a fora de tempo, e quando for necessário, use as palavras. E uma coisa que eu tenho feito antes de ordenar os pastores, sabe, pastor Lucas? Nós vemos da denominação que acontece. O pastor, ele tem rebanho. Sim. Eu tenho muito orgulho disso na nossa denominação, né? Não é só teologia, isso é evangelho prático, é evangelho de vida, é você construir, você galgou, não é só o estudo. Sim. Merece. Mas eu gosto de fazer entrevista com a esposa e perguntar uma frase que é crucial, né? Até brinco, eu pergunto qual o nome dos 12 apóstolos. Mas não, agora eu vou fazer a pergunta séria. Aí eu vou na esposa do cara, o Maria. No caso, é Abigail. Que hora que ele chama para orar? Ele é sacerdote dentro de casa. Então eu aprendi isso com o Bispo Hélio. O cara que é pastor dentro de casa, ele é pastor de 50 ovelhas ou de 5.000. O cara que é pastor dentro de casa. Então, todos nós, não é só ser pastor, nós somos chamados para ser sacerdote dentro do lar. Esse é o meu desafio. Não é ser sacerdote lá no púlpito. Até fácil hoje. E é o que mais difícil é ser sacerdote em casa. É um desafio sacerdote dentro de casa. Para mim também. Não sei se é para você também, mas é. E aí, mas aos poucos vai ficando mais. E é bom. É bom. É bom. Cara, é muito bom, né? E aí entra no que a gente falou lá no início, né? Uma geração que não viveu isso, né? Ela é uma geração que ela pode ter perdido ali, né? No meio do caminho. Mas ela pode decidir viver isso. É aquela frase, né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E a minha decisão de ser um homem forte, de ser um homem maduro, de ser um homem que busca Deus, de ser um homem que honra a família, de ser um homem que realmente vive debaixo da palavra de Deus, isso é uma decisão, não é uma emoção. E os homens, eles têm aprendido aprendeu a viver pela emoção. E, cara, toda vez que você age na emoção, né, exagerada, você vai perder, se perder. Quebrei muita cara. Isso é importante, cara. Eu falo isso pro meu filho. Nesse dia ele tá com muita raiva, que ele é engraçado, uma criança de 8 anos é muito coerente, ele é temperamento colérico, aquele cara. Eu fico com raiva às vezes porque a professora pede silêncio, quer escutar, os meninos não param de falar. Na hora de brincar, eu sou o primeiro a brincar. Mas na hora de escutar, e não escutar. Esse menino tem 8 anos mesmo? Como é que é isso?
Mas aí eu fico com vontade de dar um golpe. Ela disse, olha, isso é para defesa, isso é para servir. Você não pode usar para ferir. E eu vou dizer um negócio. Raiva, sentimento, vem e vão toda hora. Já pensou se eu ficasse com raiva e usasse a minha força toda hora? Então, Deus falou com Caim sobre isso. Cabe a ti dominar o quê? Ele fala, cabe aqui. Então, se a gente não se domina, se a gente não guarda a emoção, esfria a cabeça. Se você tiver com muita raiva, não aguentar, fala com a professora, coordenadora, pode ligar para mim. Mas não usa a tua força, não empurra, não vai dar golpe de nada em ninguém, senão a gente sai. Não se impor na força, né? Você precisa... Isso é muito importante você ensinar para o seu filho. E eu tenho um exemplo muito legal. Veio uma pessoa que veio para a nossa equipe, a gente veio para Jesus, mandamos para revisão de vidas, depois ele saiu e tal, e voltou. Só que eu conheci ele no mundo, antes dele se converter a primeira vez e tal, enfim. E ele falou assim para mim, pastor, posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. Que a gente trabalhava perto, né? Ele falava assim, você sabia que toda vez que você chegava na sua loja, que você passava pela minha, eu sabia que você estava perto, eu e as pessoas que estavam à volta, a gente mudava a nossa maneira, só pelo fato de ter a sua presença, de ser um pastor referência, a gente mudava o assunto, a gente mudava as brincadeiras, não porque a gente tinha medo, mas porque a gente tinha um respeito muito grande por você. Porque a gente tinha um respeito, a gente falava, opa, o pastor tá chegando, calma aí, gente, vamos ajustar aqui e tal. Então, assim, isso mexeu muito comigo, porque eu falei assim, cara, olha o poder da presença. E a presença, o poder da presença, ela não é construída no medo, ela não é construída no grito, ela é construída nas pequenas coisas, porque o cara, ele te observa nos detalhes. E aí dentro do detalhe, dentro do que você acha que ninguém tá te vendo, é onde ele está te observando como homem, está te observando como cristão, como pastor, e ali é que vai determinar como ele vai te tratar. Porque se ele vê ali você com uma figura de homem, né? Mas ele vê você tendo uns olhos estranhos, olhando estranho para uma mulher, para outra, ele vai chegar uma hora para você e falar assim, cara, você viu lá aquela menina? Você viu lá aquela pessoa? Você viu lá? Tem uma foto aqui e tal. Entendeu? Agora, se ele vê você coerente, reto e tal, ele nunca vai chegar e querer te mostrar uma pornografia. Ele nunca vai chegar e querer te mostrar algo que não é, né? Então, às vezes eu vejo homens assim, mas é porque trouxeram para mim, mas é porque mandaram para mim. Assim, cara, deixa eu te falar, se te mandaram, é porque de alguma maneira eles enxergaram uma brecha para isso. Eu aprendi muito com minha esposa, que é assim, muito... aquele jeito meio feito de pastor, de vereador, muito dado às pessoas. Sim. Assim, sobre postura, sabe? 2, 3, 4 trabalhos, por onde ela passava, daqui a pouco ela conquistava o respeito de todo mundo, mesmo quando não é cargo de chefia, sabe? Aí nesses dias eu tava na academia, eles comentaram a respeito de uma moça, sabe quem é fulana? Eu disse, não, só vem short curto. Eu disse, rapaz, não reparo. Aí no outro dia, outro comentou, disse, essa foto aí eu virei o rosto, cara. Aí vieram comentar, gente, estavam me testando, eu nem sabia. Aí. E os caras pra zoar, porque eu sou brincalhão. Sim. Às vezes no ambiente de academia com as pessoas, brincalhão no sentido, sou gente boa, é uma brincadeira ou outra, claro que você tem que ter a desportividade, mas tem certas linhas que a postura de um Deus não pode cruzar. Então, eu levei um tempo na conversão de um homem, o olhar do homem, né, de olhar de querer. Então foi uma das últimas coisas que eu digo, uma das últimas coisas que converteu na minha vida, eu falo isso, eu gosto de falar abertamente para os homens, para que a gente vê, tem que lutar, é os olhos. Tem até um livro, né, sobre os olhos de Jó. Então você tem que ter os olhos, cara, converte meus olhos, Jó, converte meus olhos, converte. Eu ficava lutando com o Senhor, então, graças a Deus nós vencemos isso, mas foi uma batalha em Deus, porque não ia ficar bem quando o cara se torna um pastor, não tem os olhos convertidos. Então, eu estou na academia, graças a Deus, com os olhos guardados, no Senhor, focado no meu, não olhando, eu não sei quem é, não sei quem foi. Então, você vai me ver de conversa com amizade muito com os homens, algumas outras esposas de um colega que está ali, que você comenta alguma coisa, mas foco onde você tem que estar. Então, você não sabe quem está te testando, quem está te observando, quem está... E os olhos, né, eles são as janelas da alma. Então, ele vai captar e ele vai levar para sua mente aquilo que de acordo com o que você tem alimentado a sua alma.
Sua mente, né? É a sua mente. Então, assim, tudo que você vê, a maneira que você recebe, né? A maneira que você recebe é a maneira, meu irmão, que você está alimentando, né? Igual eu falei para você, eu ganhei esse boné aqui hoje, ó, gente. Ganhei hoje aqui esse boné. Top, hein? Top demais, né? Só que eu tinha comprado um boné igual. Quero até agradecer aí, ó, o Gauchinho e o Renatinho. Gauchinho é meu discípulo, o Renatinho é um grande amigo, né? Eles compraram lá na loja lá dos Legendários e me deram. Só que é engraçado, eu tinha comprado um boné igualzinho a esse no sábado. No sábado não, na quinta-feira. E aí eu usei ele quinta, sexta, sábado e domingo. Aí no domingo eu tava passando do lado de um amigo meu que é Legendários e falou, cara, que boné bonito, bicho. Olha só e tal. Aí brincou com um amigo. Aí você tinha que me dar um desse. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, eles não, você. Eu tirei aqui e falei, é seu. Aí não, para. Ele achou que eu, né, às vezes a gente acha, né? Falou, não precisa, tô brincando. Eu falei, não, eu tô te dando, velho. Aí ele falou, não, mas eu vou comprar porque eu tenho que aprender e tal. Eu falei, tá bom, você tem que aprender a investir em você e a comprar, né? Eu falei, tá bom, mas você já aprendeu a receber, não já? Aí ele já. Eu falei, então esse você vai ganhar. Compra um outro pra você. Aí dei pra ele. Aí hoje, o cara chega com um boné, né? O Renatinho, sem saber de nada, um boné igual, né? Cara, Deus então, assim, outra lei que o homem hoje tem desprezado muito. Ele acha que quanto mais ele retém, mais ele vai ter. E, na verdade, dentro do servir, também tem um servir em semeadura. Né? A gente estava na palestra, estava, né? Ali na administração, e veio um prefeito do Rio Grande do Sul, da cidade, ele falou a cidade, e ele foi no púlpito agradecer a Igreja Sara Nossa Terra por tudo que a gente serviu a cidade do Rio Grande do Sul. E a cidade dele em específica, sabe? E eu fiquei emocionado, porque eu lembrei de eu carregando os caminhões aqui na sede. Eu lembrei da gente recebendo, da gente separando as roupas, da gente tirando porque às vezes muitas pessoas deram o que não prestava, para dizer que estava dando, para desocupar, né? E a gente tirando aquilo lá e falando, cara, isso aqui a gente não pode semear isso daqui, sabe? Eu lembro de eu chamando para os meus filhos, falando assim, filhos, nós vamos abençoar outras crianças. Separa brinquedos que estejam bons, sabe? Filhos, separam roupas que vocês não estão usando, sabe? A gente trouxe, a gente dobrou, E eu me emocionei, sabe? Eu lembro do dia que eu liguei para o meu discípulo, que é o Daniel, que tem transportador, e falei assim, cara, arruma um caminhão pra gente, num preço bacana, sabe? E aí o rapaz trouxe aqui, sabe? E eu falei assim, cara, olha só o poder, né? Quantas vidas, a gente sabia que a gente estava ajudando, sabe? Mas ele veio aqui e falou assim, eu quero agradecer como prefeito da cidade, a Igreja Sara Nossa Terra, agradecer a vocês que não mediram esforços, que nos ajudaram, que semearam roupa, comida, eletrodoméstico, isso, aquilo, blá, 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 né? A igreja que avança. Aí eu fiz um vídeo, mandei ali, né, dos meus grupos para as pessoas que semearam, falei, olha aqui, ó. Então, assim, cara, não é o quanto você retém. Não estou dizendo que você não tem que economizar, que você não tem que guardar, mas, cara, às vezes você está cheio, né? Você está retendo e você virou um acumulador e não uma pessoa que está prosperando. A lei da semeadura, ela é... Quando a gente vive o servir, é uma semeadura diária, uma sementeira diária. E eu acho interessante que a gente só aprendeu Eu escutei uma frase muito tempo atrás de um líder de louvor, nem tinha nem 18 anos, que ele falou assim, você só sabe que é servo mesmo quando você é tratado como servo e não liga. Então quando você está servindo, você não espera nada em troca. E o que é em troca já é a alegria de dar. Aí quando a gente fala que é muito melhor dar do que receber, quem está dando está bem, cara. Quem está dando está bem. Então a gente também fez, eu lembro que nessa época a gente fez uma oferta de sacrifício, tinha reservado para um investimento e atrasou, mas eu disse, cara, eu vou para fazer o investimento. A gente economizou não sei quanto tempo para fazer isso, foi não sei o quê. Aí o Espírito Santo, você não economizou para comprar esse negócio, você economizou para ajudar esse povo agora, que em qualquer outra situação você não ia poder ajudar quase nada. Você sempre vê muito no aperto. E eu tava até estranhando, rapaz, nem me lembro a última vez que venci caixa no positivo desse jeito. Caraca, velho. E um dinheiro que a gente ia guardando justamente para isso, assim. Aí
Só que quem tava lá, cara, era um irmão meu. Bispo Marcelo, né? Uhum. Legendário top, nome de Deus top, um cara Gigante. com testemunho gigante. Quando ele dá o testemunho, cara, e o que ele tá fazendo lá, eu fiquei com vergonha de ter dado só o recurso, que foi um sacrifício para nossa Sim. igreja, porque eu queria estar lá com ele, mas não podia. Então, assim, quando você adota o amor, essa conexão com Deus, é o primordial. E eu tenho falado muito disso. Eu quero até trazer para outro ponto que eu queria falar agora. Estou sentindo de falar, se permitir. Claro. O índice de divórcio hoje dentro da igreja é quase igual de lá fora. E eu pergunto muito assim para os casais, onde é que você casou? Na igreja. Eu disse, mas aonde? No altar. Quando você saiu do altar, você levou o altar para casa? E eu falo assim, às vezes eu vejo casais até de pastores, às vezes divorciando, cara. Porque eles até oravam, mas oravam separado. Então, quando você leva o altar para casa e os casais oram junto como casal. E a Bíblia diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha. E eu pego, vamos dizer assim, qual é o BO do dia, qual é a minha aflição do dia, qual é a minha preocupação desse dia. Aí eu falo para minha esposa, a minha aflição desse dia é esse boleto aqui, essa conta aqui, ou essa dificuldade aqui, ou alguma coisa. E ela chega, não, minha mãe, eu não sei o que, alguma coisa. Eu oro pela dela, ela ora para mim, a gente ora em conjunto pelos filhos para casa. Eu não conheço casal que realmente ora junto, tem um altar dentro de casa. E de você? A oração, ela quebra, né? Ela não deixa. É o vínculo do altar, porque a aliança do casamento é o homem, a mulher e Deus. Aí eu falo, qual a melhor maneira do homem estar perto da sua esposa? É quanto mais perto o homem está de Deus e a mulher está de Deus, eles estão mais perto do outro. É o cordão de 3 dobras, né? Em Eclesiastes, ele nos ensina muito sobre isso, né? Ele vai discorrendo ali a importância de você ser 2 e não ser 1. Isso. E no final ele não fala mais de 2, ele fala de cordão de 3 dobras. Isso. Né? Então, e ele fala assim, ó, o cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. Não se romperá. Não se romperá. Então, assim, a importância da oração, a importância do altar dentro de casa, a importância de você ter uma intimidade com Deus, né, sua, mas ter uma intimidade com Deus familiar. Né? Os seus filhos te verem orar, você orar com os seus filhos, você orar pelos seus filhos, né? Você ter uma intimidade de mesa, tempo de mesa. Né? Então, assim, são valores que eles foram se perdendo até dentro da igreja. Isso. E o homem, e eu vou te falar, muitos desses valores é responsabilidade do homem. Muitos. Meu pai fala, o homem é o RT, o responsável técnico, o engenheiro é o RT, ele é o pelo casamento. Então, o que tem a ver esse altar que eu tô falando agora com o CV que você tava falando? Cara, se você for fazer entrevista com minha esposa, eu acho que tem que ser uns 3 podcasts para falar meus defeitos, as coisas que eu falo, as coisas que eu faço raiva para ela. Né? Mas, eu oro para Deus todo dia dar paciência para ela me aguentar. Mas, brincadeira à parte, cara, eu acho que eu não me lembro, a não sei o que ela fala, teve esse dia, mas se ela me pedir um copo d'água, 2 horas da manhã, eu vou feliz. Então, se Deus me deu mais disposição do que a ela, eu ofereço, quer um copo d'água, quer um remédio? Não vou tomar um remédio, não, meu amor, pego pra você. Então, quando eu levo o altar e eu tenho um Deus como meu Senhor, e eu entendo que eu sou servo, não só se eu estou disposto a servir o povo lá do Rio Grande do Sul, que eu não conheço, se eu estou disposto a servir na minha igreja, não, às vezes um empresário bacana, servir no estacionamento da igreja, glória a Deus, mas sua casa está servindo assim? Eu acho importante, sabe, como Timóteo fala, ou quando Paulo fala para Timóteo, quem almeja episcopado, quem almeja o pastorado, excelente coisa, mas antes, serve em casa. Eu posso ser sacerdote, então para minha vida, de você que é o servo de Deus, para tudo, começa a servir, né? Minha mulher, costume de casa vai à praça, né? Negócio assim, né? Cara, se eu tenho o costume de servir em casa, é isso. Como é uma obrigação, sabe? Vai ter uma turma que diz, o lugar que eu cheguei, eu tenho que deixar melhor, né, do que encontrei. É isso. Então, eu tenho aprendido, cara. Ela vai... Minha esposa, ela não quer que eu chegue em casa com um buquê de rosa, ela quer que eu lave a louça. E eu acho que é isso a vida de servir. Ah, mano, não sou filho. O que é felicidade, irmão?
Felicidade é você dizer, eu vivi meu propósito, eu estou numa missão, eu estou cumprindo, eu estou servindo meus filhos e minha esposa, eu estou servindo minha comunidade, estou servindo meus amigos, eu sou leal, eu sou parceiro, eu sou provedor. É porque que acontece? Só, até pra gente já encerrar, mas o mundo, a definição de felicidade é a definição de prazer. Entendeu? E é um prazer momentâneo. Momentâneo, essa que é o mundo é assim. Ele fala assim, você só é feliz se você desfrutar desses prazeres momentâneos. Entendeu? Que é, muitas vezes, a droga, o sexo, a bebida, o excesso, né? Às vezes o excesso de comida, o excesso das coisas, né? E aí, quando a igreja do Senhor, Jesus, nos ensina o quê? Cara, você é feliz quando você cumpre o seu propósito. O seu propósito, ele vai te trazer prazer. Ele vai te trazer o resultado da conquista dentro do propósito, ele traz o prazer. Por exemplo, hoje eu senti uma felicidade, uma emoção quando eu vi o vídeo lá, quando eu vi o prefeito, sabe? Não porque ele me deve satisfação, não porque ele me deve isso, mas assim, cara, realmente chegou lá. Impactou, né? Realmente o que eu fiz nesses dias, realmente, sabe? Se ele nunca tivesse vindo, talvez não teria mudado nada. Mas, cara, isso me deu um senso, tipo assim, cara, eu cumpri a minha missão naqueles dias. Sabe? Porque tem missão que ela é ad eterna, né? Mas tem missão que ela é temporária, né? A missão de ajudar o sul, de ajudar lá o sul, de arrecadar alimento, de fazer aquele movimento, de pedir favor, de usar a influência que você tem, de carregar, de separar. Eu lembro, cara, eu com a minha equipe, a gente embaixo aqui da igreja, meu irmão, assim, ó, um monte de gente que falou que vinha, não vinha, e eu com a minha equipe, a gente botando um louvor, louvando a Deus e dobrando, e abrindo aquelas malas cheias de coisa, e às vezes coisa já estragada, fedendo, roupa suja, e a gente abrindo e limpando, e jogando pro lado, e separando, e dobrando, e botando tudo dentro do saquinho, assim, sabe, guardando. E eu pensando assim, cara, famílias vão receber isso aqui, crianças, isso, aquilo, e os brinquedos, a gente limpando os brinquedos, higienizando, para ter o mínimo de trabalho possível lá, sabe? Né? E aí ele chega aqui... Não é só doar com excelência. Cara, não é só chegar e falar assim, não, pega isso aqui porque já tá rasgado, tá furado, não presta mais, pega. Entendeu? E eu doar o que eu não quero mais é fácil, né? O que eu fiz domingo? Cara, eu comprei o boné, usei o boné 3 dias assim, e eu olhava e falava, cara, que boné bonito, velho. E essa é uma edição que não é uma edição fácil, entendeu? Pelo menos aqui em Brasília não é fácil. Eu não vi pra vender lá, entendeu? Não é fácil. E aí o que acontece? E aí Deus, ele te retribui. Porque, né, tem um versículo que fala assim, né, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Né? Então, o que ele fala? Cara, mesmo que ninguém esteja vendo, eu estou olhando para você. Mesmo que as pessoas que você acha que devam cuidar de você, devam dar assistência, mesmo que elas falhem, porque elas são pessoas, elas vão falhar, eu nunca te abandonarei, eu nunca falhei, eu nunca deixei de te olhar. E aí, homem, eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Para de achar que você está fazendo um favor para sua esposa, para os seus filhos, para sua casa. Cara, você não faz favor. Entendeu? Você não está ajudando. Ah, não, eu vou fazer aqui para te ajudar. Você não está ajudando, cara. É parte do seu papel como um homem. Isso. Prover emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sabe? Trazer a assistência que precisa, fazer o que precisa ser feito. Isso. Então assim, claro, dentro de casa, para que as coisas fiquem organizadas, e eu na minha casa eu tenho tarefas que eu faço que a minha esposa faz, para que a gente possa não fique se bater na cabeça, né? Até pela aptidão de cada um. Mas, meu irmão, é obrigação minha cuidar dos meus filhos. É obrigação. Cara, eu prego muito, você é pai, você não é ajudante de mãe. É isso. Trocar fralda. O primeiro banho dos meninos que eu dei. Eu fiz até um curso na Unimed pra aprender. Sério, cara. Porque eu disse, eu vou ser pai, eu vou ser ajudante de mãe. No que precisar. Claro que a mulher tá lá, mas assim, pode perguntar. E eu queria deixar assim sobre felicidade, que eu vivi muito tempo achando que eu era infeliz, por uma visão distorcida. Então, um versículo, eu comecei, como lar cristão, comecei a ler muito cedo a Bíblia, alguns versículos eu não entendi. Isaías 53, a partir de 10, que ele fala: agradou ao Senhor moê-lo. Eu falei, como é que Deus se agrada de moer o próprio filho na cruz? Mas ele fala depois, porque ele viu o fruto do penoso trabalho. Então, se o próprio Deus, gente, guarda isso, homem de Deus, guarda isso. Caraca, o próprio Deus. Vou até pesquisar esse versículo. Isaías 53, 10. Ele viu que agradou moer o filho perfeito dele,
Porque ele viu o fruto da tua vida lá na frente da minha vida. Ele viu que lá na frente ele deixaria de ser o unigênito para ser o primogênito entre todos os irmãos. Se o próprio Senhor, Deus de todo o universo, ele vê o longo prazo, que a verdadeira felicidade não tá, cara, como é que eu fico? A gente não pode focar na alegria momentânea do que a verdadeira felicidade do propósito cumprido. Toda vez, cara, que eu fui num propósito momentâneo, eu quebrei minha cara. De quebrar uma dieta, de quebrar um negócio, a palavra fala até, né, que a bênção tomada antes do tempo gera maldição. Então, cara, vive o propósito, esquece, que tem que ser feliz. Cara, você tem que viver a missão e a vida em plenitude, vida em abundância, vai colocar a felicidade no meio, cara. É isso. Agradou. Então, assim, meu irmão, vamos viver o nosso propósito, que a nossa cruz é menor do que a de Cristo. Encontra a alegria em estar servindo, encontra a alegria em ser servo, encontra a tua alegria no Senhor. Amém. E o resto é viver, cara. E assim, é um desafio pra mim, pra nós, como é pra você. Não é fácil. Aqui dentro não é óleo da unção, nem versículo da Bíblia. É sangue quente. Sangue quente. Temos nossos B.O., nossas coisas, temos nossas esposas pra honrar, pra lutar juntos. Mas assim, é o desafio de todo homem, viver o propósito que Deus tem para nossas vidas. Rapaz, depois dessa, eu não vou nem falar mais, porque senão eu vou estragar. Não, eu quero só agradecer. Micael, meu irmão, pastor, bispo, amigo, né, terapeuta, servo do Senhor. Servo do Senhor. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por abrir essa série. Né, a gente vai trazer outros homens de Deus, mas você foi o cara que de pronto ali já falou, não, vamos gravar agora, vamos só pegar uma roupa ali e vamos embora. Então, assim, muito obrigado. Isso é servir, né? Revela o seu coração, o homem de Deus que você é. E se eu fosse você, voltava e assistia de novo esse episódio, né? Enviava aí para os amigos. A gente, para você ter ideia, ele chegou aqui, né? E aí outros chegam também e perguntam, ei, vamos falar sobre o quê? Eu falei, não sei. Deixa fluir. E eu fiz uma pergunta, a gente começou a falar um pouco dessa pergunta aí, né? A pergunta ficou até meio confusa e a gente já levou para um outro lado, porque Deus conduziu as nossas vidas para esse lado. Glória a Deus. Então, muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Quero ver você em João Pessoa, segundo semestre, quero ver lá. Amém. Tem o Na Brasa em João Pessoa. Galera de João Pessoa, se preparem. Se prepara, vamos fazer o Na Brasa lá. Você que é aqui de Brasília, dia 9/8, nós vamos ter a próxima edição do Na Brasa aqui em Brasília, já está tudo organizado. Segue Na Brasa Imersão no Instagram, me segue a Família Ponte e... Micael R. Moreira. Micael R. Moreira, e aí você vai ter todas as informações. Você que é de João Pessoa, fica ligado no Instagram dele e no meu, que a gente vai estar mandando também. Você que é de Brasília e de João Pessoa também, fica ligado no meu. Se você quiser vir fazer o Na Brasa aqui, você é meu convidado também, né? Mas é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Continue, vamos avançar, vamos gerar uma geração forte. Amém. Né? Vamos construir uma geração forte que entende o valor do propósito. Siga, comente, compartilhe. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um abraço.